Bem-vindos e bem-vindas, está no ar nossa livecast, live mais podcast, Papos e Pitacos. Hoje com Gleice Garcia, psicanalista, que vai nos orientar a recalcular a rota. Gleice, muito obrigada pela sua presença. Nossa, eu que agradeço, estou mega feliz. Eu estava ansiosa já, porque a gente já tinha marcado isso anteriormente, não deu para ser, mas essa oportunidade assim chega para mim como uma luva, né? Porque quem me conhece sabe que eu sou tagarela, sabe que eu adoro bater papo, dar pitaco, então bora lá falar sobre esse tema que, por sinal, é um tema que eu amo falar, que é recalcular a rota, né? Todo mundo quer ser feliz, mas acha que é ali, ó, via única rapidinho. E não é assim. Muitas vezes a gente precisa recalcular a rota pelo caminho. Então, vamos lá. O pessoal está chegando e a gente vai falar sobre isso. E, gente, fica à vontade para dar pitaco. Adorei. Inclusive, eu já assisti várias lives da Gleice, ela é ótima, por isso que eu convidei ela. Bate um papo assim que é uma delícia, né? E coloca pra gente justamente isso, que é possível recalcular a rota, né? Em vários momentos da vida, sempre é possível. A gente vai ver isso já já, né? Mas, Gleice, queria que você começasse contando pra gente um pouquinho, né? Uma forma resumida, qual o trabalho do psicanalista, como que a psicanálise pode ajudar a gente que, né, a maioria, eu mesmo não sabia ainda muito a respeito, fui procurar esse ano, né, a diferença da psicologia para a psicanálise. O que você puder aí nos adiantar para a gente poder saber, até o público enviar as perguntas. Então, tá bom. Então, primeiro assim, falar do meu trabalho é falar de algo que me dá prazer, porque eu amo muito o que eu faço e eu costumo dizer que eu não tenho certeza, mas eu acho que não fui eu que escolhi a psicanálise acabou me escolhendo e ela veio literalmente bater na minha porta, me convidar para eu mergulhar nesse universo, e eu acho que é um universo transformador da psicanálise, porque ela mudou a minha vida e ela vem me ajudando ao longo desses últimos anos a mudar a vida dos meus pacientes. Então, assim, eu realmente me sinto realizada por esse caminho. E ela pode, com toda certeza, ser um divisor de águas na vida das pessoas, porque o psicanalista, ele acaba observando os processos mentais inconscientes da pessoa. Então, ela chega no consultório, crente que vai falar e vai, assim, conduzir a nossa percepção, e não vai, porque a gente foi treinado para olhar os processos inconscientes que a pessoa carrega, né? E que afeta o comportamento dela de hoje. Então, tem gente que carrega, vou dar o exemplo dos traumas de infância, e elas não conseguem perceber o quanto aquele trauma afeta as escolhas, afeta o comportamento, afeta as ações, as reações. Porque às vezes a gente tem comportamento que a gente reage até de forma desproporcional. E aí quem está de fora olha e fala, gente, Priscila tá louca? Por que ela fez esse escândalo todo por conta disso? Eu vou dar um exemplo que eu inventei da cabeça, tá? Mas que com certeza... Inventei não, eu tenho quase a impressão de que na época da formação o professor deu esse exemplo. E aí ficou, mas eu não tenho essa certeza, eu falo que eu inventei. Priscila vê uma barata e ela grita desesperadamente, como se a barata fosse ter a capacidade de matar a Priscila. E aí quem olha fala, gente, endoidou, né? Põe camisa de força. Mas é voadora? Mas aí a gente vai para uma terapia, a gente descobre que quando a Priscila era um bebezinho, ainda muito pequenininho, uma barata voadora caiu no berço bem na cara da Priscila. Imagina o tamanho de uma barata na cara de um bebezinho. Aquilo é apavorante. Priscila lembra disso? Não, Priscila não lembra disso, mas o inconsciente da Priscila fez o registro. E aí faz com que o comportamento dela de hoje seja desproporcional. E assim, o exemplo da barata é por cima, mas no dia a dia, quantos dos nossos comportamentos tem disso? De cargas que nós trazemos, de coisas que nós esquecemos, como na psicanálise a gente chama que nós recalcamos. Então, recalcar na psicanálise não é ficar com inveja do outro, não. Recalcar na psicanálise é você jogar por uma caixinha preta e falar, fica lá, tá fechado. Né? Mas aquilo é como a poeira debaixo do tapete. Afeta as nossas vidas de um jeito ou de outro. Tá lá, a gente não tá vendo,
mas pode afetar, né, o nosso sistema respiratório. Então, assim, a psicanálise ela é realmente transformadora por causa disso, porque ela faz com que a pessoa consiga ressignificar uma série de coisas na vida dela lá. E o psicanalista acaba tendo esse papel de conduzir a pessoa nesse processo. E é um processo de autoconhecimento. E é um processo que liberta, é um processo que impulsiona a pessoa para as mudanças que ela precisa realizar e que nem sempre ela vai conseguir sozinha. Então, assim, dizer que eu sou apaixonada pela psicanálise é muito pequenininho perto do que realmente eu sinto. Ótimo. Primeiro, boa noite aí para a Shirley, para o Carlos Assis, que mandou um abraço para a gente, e para todos os outros que estão entrando aí. Eu fiquei curiosíssima, porque você falou, né, que vai ali cavucando até descobrir as razões. E aí, Gleice, como funciona assim? Descobre realmente algo, né, que a pessoa não lembrava, ou é pelo estudo, né, que vocês têm, pela capacitação que vocês têm, vocês vão meio que intuindo o que é? Porque, por exemplo, eu tenho uma memória péssima. Aí, de repente, uma reação que eu tenho hoje é devido a algo que aconteceu na minha infância, mas eu vou conseguir lembrar disso numa terapia? Ou é o terapeuta que meio que entende ali de acordo com o que a gente vai falando, o paciente? Exatamente, é mais ou menos por esse caminho. Existem algumas partes que a gente realmente não dá conta de identificar, embora a gente crie suspeitas, justamente por conta do preparo que a gente teve na formação para identificar essas coisas. Alguns profissionais acabam fazendo uso da hipnose, né? Então, se formam hipnoterapeutas e utilizam. Eu, por exemplo, sou formada, né? Fiz o curso de hipnose, mas acabei não utilizando antes da pandemia, que foi logo quando eu fiz o curso, e aí entrou a pandemia, suspendi temporariamente alguns atendimentos presenciais, e aí depois eu me senti insegura. Falei, ah, meu Deus, agora eu estou insegura. Então eu estou refazendo o curso numa outra escola e pretendo utilizar essa ferramenta, mas são para casos muito específicos. Não é assim, ah, quero fazer hipnose. Não, quem analisa se vai fazer sou eu. Por quê? Porque se eu esgotar a fala da pessoa e ainda assim eu não conseguir identificar qual é a causa origem daquele comportamento que eu percebi na pessoa, aí a hipnose vai ser essa ferramenta auxiliar. Mas, no geral, a psicanálise é a cura pela fala. Então, ao falar, e é engraçado, se você falou aí, me veio essa lembrança do que acontece na clínica. A pessoa fala, aí ela não lembra de um acontecimento específico. Vou dar o exemplo do abuso sexual na infância. A pessoa vem e aí a gente vai conduzindo a fala da pessoa, né, sondando uma coisa ou outra. E embora ela não fale, porque ela não lembra que ela sofreu um abuso sexual na infância, ela sai daquela sessão mexida. Nossa, a Gleice me perguntou se eu lembro de alguma coisa da infância. Ela sai mexida. É batata. Nesse intervalo de 7 dias que ela fica para voltar para a próxima sessão, ela volta com a informação. Gleice, foi incrível como teve um dia da semana que me veio uma lembrança, um flash, não sei o quê. Então, assim, acaba que a gente acha que não lembra, mas não é que não lembra de fato, é porque não está mexendo ali no ponto certo. E na psicanálise a gente tem esse preparo de mexer nos pontos certos. Certo, ótimo. A Shirley está comentando aqui que ela está passando por esse processo de psicanálise que é maravilhoso, várias descobertas, né? E a experiência de quem já faz parte. Quem aí que o El está falando, tenho muita vontade, como dramas e comédias, tenho muita vontade de fazer, mas confesso que tenho medo, depois que eu assisti a série Freud. Ai, gente, quero, pelo amor de Deus. Fala pra gente, Gleice, fala o que ele tá querendo. Olha, essa série acabou com a psicanálise, acabou com a moral de Freud. Eu falo que coitado deve ter... Se ele pudesse revirar no túmulo, ele teria revirado indignado com o que fizeram com a imagem dele. Uma amiga falou isso pra mim, assisti aquela série e ele deve estar se revirando no túmulo. Eu não cheguei a ver, mas ela falou a mesma coisa pra mim. Ele com certeza não teve paz mais depois disso. Mas não tem nada a ver, pelo amor de Deus, limpa. Se der para passar, borracha passa. Inclusive na época que a Netflix estava anunciando
nossa, o meio psicanalítico ficou eufórico, nossa, finalmente vão fazer um trabalho legal de esclarecimento. Quando eu assisti aquilo, eu surtei, eu fiquei tão indignada, parecia que estavam sujando a imagem do meu pai. Então esquece, pelo amor de Deus, se permita, é transformador. Não que fazer terapia com qualquer outra linha não seja boa também, mas a psicanálise, assim, não dá para eu ficar falando que eu puxo muito a sardinha, né? Mas ela é apaixonante pelo quanto ela transforma as nossas vidas. Ah, que maravilha, viu? Aí, ué, a oportunidade já segue, se não está seguindo ainda a Gleice, para poder também ver os vídeos dela e recalcular a rota, mas a gente já vai entrar nesse assunto, né? A Sônia está falando também que tem vontade. Hoje de manhã uma amiga me passou um contato. Isso aí. A Gleice também faz online, não é, Gleice? Faço. Hoje em dia não tem como não trabalhar online. Ótimo. Então depois aí vocês, né, procurem a Gleice, caso tenham Embora quem interesse. seja de Rio das Ostras pode vir conhecer meu consultório, modéstia à parte, é muito aconchegante, é uma gracinha, bem gostoso, mas o online também atinge o mesmo efeito. Essa é a verdade. Esquecemos de falar, não tinha comentado, né, que você fica em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Aqui no meu perfil tem algumas pessoas de lá, eu tenho amigos que moravam pertinho de mim e já foram para aí, né? E também família, então, de repente alguém se interessa, já sabe, procura a Gleice. A Amanda Garrucho também está falando que psicanálise é transformadora. Aliás, gente, se vocês puderem, me fala aí de que cidade vocês estão falando, só para ter uma noção. Isso aí, ótimo. Vai colocando aí, pessoal. E a gente vai entrar, né, num assunto que é de interesse, acho que de todos, porque em certo, né, a certo nível, em determinado momento, a gente sempre acaba passando por isso, que é a ansiedade, né, uma ansiedade descontrolada. Você vai explicar aí pra gente poder tentar entender qual é o limite, até onde é natural ou não, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, desde 2017, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o mundo. São quase 19 milhões de brasileiros com a doença. Gleice, a que se deve isso, do brasileiro ser tão ansioso, e quando a ansiedade ela vira doença, deixa de ser algo normal, natural, né? Quando a gente deve procurar um especialista, porque a gente não está dando conta. Então, só para olhar aqui, o pessoal tem espalhado, tem Paraná, tem São Paulo, tem Rio Capital, né? Ó, que delícia! Foz do Iguaçu. Ai, muito legal. Vila da Penha. Esse aí é o povo, principalmente, Gleice, que veio aqui por conta de novela espírita, os comentários. Aí eu vou fazendo amizade com o Brasil todo. Opa, que delícia! Muito bom. Ai, esse foi um lado bom da pandemia, né? De fato, parece que todas as barreiras caíram, não existe mais o longe. E a gente conseguiu conhecer muita gente nova. Eu que estava habituada com palestras presenciais. E aí você fala ali para um público de 100, 200 pessoas. E parece que, nossa, como eu conheço gente. Gente, eu conheço agora falando online, né? Assim, é muito legal. Então, respondendo a sua pergunta do povo. Quer falar? Pode falar. Não, pode falar. Respondendo a sua pergunta em relação ao povo brasileiro ser muito ansioso, eu realmente não consigo identificar exatamente o que faça com que o povo brasileiro seja tão ansioso, porque assim, se a gente parar para olhar, Priscila, a gente tem uma vida até muito normal que eu digo, no sentido de a gente não lida com guerras, a gente não lida com questões de conflitos mesmo entre vizinhos e para a gente se sentir ameaçado. Esse povo que vive situações como essa é muito mais compreensivo que eles vivam nesse ambiente de ansiedade. Por outro lado, nós também estamos sempre em crise política, em crise econômica, né, com dificuldades financeiras, com desemprego. Então, creio eu que talvez isso conduza as pessoas a essa crise de ansiedade. Agora, quando é que a ansiedade ela deve nos preocupar? Se a gente parar para primeiro entender o que é a ansiedade, nós vamos perceber que todos nós, todos os quase 8 bilhões de habitantes do planeta Terra, somos ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade ela é só uma reação, né, que nós experimentamos
em algumas situações do dia a dia. Então, por exemplo, a pessoa fica ansiosa porque ela vai falar em público. Eu estava ansiosa porque eu ia falar com a Priscila, né? Falando hoje nesse Papos e Pitacos. Então, a ansiedade, ela está sempre relacionada com alguma coisa que está por acontecer e que nós queremos nos preparar para essa coisa. Então, uma data importante. Eu vou casar, vai ser o meu aniversário, sei lá, de 15 anos. Eu vou fazer uma entrevista de emprego, eu estou na véspera de uma prova como vestibular, tem um exame de saúde que eu vou fazer. Então, a gente acaba criando uma ansiedade que é essa preocupação com algo que nós vamos passar e que talvez exija de nós a nossa organização, o nosso planejamento. Então, isso é muito normal. Todos nós precisamos da ansiedade para agir, para sair do lugar, para fazer alguma coisa. Porque a gente está sempre tendo questões a realizar. Então, se a gente não fica ansioso por aquilo, a gente também não toma as devidas providências. Agora, é o excesso dessa ansiedade que pode se transformar em doença, né? A gente conhece a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a gente conhece a síndrome do pânico. Então, ela se torna perigosa, a ansiedade, quando ela começa a comprometer as nossas relações sociais e causar algum sofrimento psicológico para a gente. Aí as pessoas falam, mas eu estou sentindo efeitos físicos. Sim, os efeitos físicos, eles acabam aparecendo, mas eles já vêm numa outra etapa. Num começo, num primeiro momento, talvez a pessoa nem perceba os sintomas físicos, mas ela começa a apresentar algumas dificuldades de relacionamento, porque ela já está tão preocupada com lá na frente que ela não consegue viver o agora. Que ela não consegue dar conta das responsabilidades dela do momento. Por quê? Porque ela está lá na frente. E isso começa a causar algum sofrimento psicológico na pessoa. O que agrava a ansiedade também, que a gente tem que falar, é o medo. Porque muitas vezes a ansiedade ela vem associada ao medo. Lembrando também que o medo também é algo natural, né? É um sentimento natural, principalmente quando a gente está diante de algo que nos deixa inseguro, que nos mostra algum perigo. E aí é como se fosse o nosso mecanismo de defesa, né? O medo proporciona um estado de alerta. Alerta, alerta, estou me sentindo ameaçada, seja fisicamente, seja psicologicamente. E o excesso do medo também leva ao adoecimento. Então, se a ansiedade leva a uma TAG, a uma síndrome do pânico, o medo leva a uma fobia. Então, a gente precisa entender isso. Ansiedade é normal, medo é normal porque é um mecanismo de defesa natural do nosso corpo, mas se isso chega a um excesso, que a anteninha de alerta pisque e nós possamos buscar ajuda. Agora, nem sempre buscar ajuda também é simples, né? Porque, ou seja pela questão, aí depois você também dá umas dicas pra gente, pela questão financeira, ou porque a pessoa não enxerga isso, que eu ia até falar para vocês, como é que a pessoa pode, eu posso, né, a Gleice falou isso, então eu tenho que ligar o alerta, porque às vezes a gente até dá a dica para o outro e ele acha que não, que é aquilo mesmo, né, não aceita ajuda, acha que tá tudo certo, que a ansiedade da pessoa é normal, então muitas vezes é isso, o processo do autoconhecimento, né, tem que partir da gente tomar uma atitude, ninguém muda o outro, a gente até tenta, né, mas a gente também é cabeça dura. Quantas vezes, né, alguém fala algo pra gente, a gente vai deixando pra lá, mas só quando cai a nossa ficha é que a gente vai procurar aí recalcular a rota, como você fala. Então, o que pode servir assim de alerta? Os sintomas físicos, quando a gente começa a sentir algo, né, taquicardia, enfim, o que você pode falar pra gente gente se ligar assim? Porque a gente está vindo, a gente ainda vai entrar nessa parte da pandemia, né? Mas a gente está vindo desse processo aí de tanta dificuldade. Então, como eu disse, o sintoma físico, às vezes, não aparece no começo. Então, eles não são o primeiro sinal de alerta. O primeiro sinal de alerta é você se desconectar do presente. Você está o tempo todo preocupada com as coisas que vão acontecer. Por exemplo, você vai fazer uma viagem e a viagem é uma viagem relativamente longa, então você
decide essa viagem com algum tempo, às vezes até com meses de antecedência, e você sabe que você tem que tomar algumas providências, só que você já está focada pensando no e se der alguma coisa errada na viagem? Nossa, e se tiver um acidente? E se o pneu do carro furar? Ou se o avião cair? Calma, antes de pensar nessas coisas, o natural seria você estar pensando em providenciar as passagens, providenciar a hospedagem, ficar feliz que você vai conhecer um lugar novo. O natural seria você pensar, ih, não tenho mala, preciso ligar para a Priscila, saber se a Priscila tem uma mala grande para me emprestar, coisinhas assim. Se você perceber que você não está dando conta de se preocupar com coisas simples a respeito daquilo e já está preocupando lá na frente, opa, sinal de ansiedade. A pandemia, lá no começo da pandemia, já tinha gente meio surtando, pensando na crise econômica e social que ia resultar com tanto desemprego. Calma, a gente não sabia lidar nem ainda com aquela situação nova do isolamento. A pessoa já estava pensando no que ia acontecer dali a 2 anos e meio. Isso é ansiedade. Então, o primeiro sinal de alerta é o quão desconectado do presente você está. E aí, depois, você começa a observar algumas coisas físicas. Por exemplo, nossa, eu tenho uma saúde perfeita, mas de repente eu comecei a sentir uma taquicardia, nossa, um sufocamento. Por que será que necessariamente eu estou morrendo? Calma. Também não é para tratar tudo como se fosse ansiedade. Vá ao médico, passe pelos exames que você precisa passar. E se não der nada, busque auxílio com um profissional da área de saúde para perceber se isso não é uma ansiedade. Hoje, graças a Deus, a gente está tendo o apoio da rede médica, onde eles próprios já sinalizam para os pacientes de, olha, provavelmente o que você tem é crise de ansiedade, então busque terapia. Então, os próprios cardiologistas, ginecologistas, eu já atendi paciente aqui que veio do ginecologista indicada porque provavelmente estava com uma crise de ansiedade. Então, assim, os sintomas eles podem ser posterior a outros sinais mais importantes. Excelente, Gleice, muito bom. É isso mesmo. Eu também vi um caso, né, de perto há pouco tempo, comentei com você também. O médico falou para o meu pai, alertou sobre isso, que alguns sintomas poderiam ser, mas, independente da idade, tem que se fazer os exames. No caso do meu pai, está nesse processo justamente, né, de fazer aquele check-up que todo mundo precisa, para poder descartar qualquer ideia, né, de algo físico, e aí seria ansiedade. Mas é sempre importante a gente ir ao médico. Eu também já passei por isso há alguns anos, também fiz, achei que estava com alergia, achei que estava com bronquite, com qualquer coisa, porque sentia falta de ar. Fiz os exames, não deu nada. O médico falou para mim também, é ansiedade, porque fiz um monte de exame, aquele que assopra, e eu tinha crises até de madrugada. Acordava sentindo uma falta de ar, uma coisa assim que eu não entendia. E aí ele falou, mas eu consegui resolver assim sozinha. Na época eu falei, vou dar um tempo, vou ver aqui, né? Se eu consigo, eu consegui, por isso eu não fiz a terapia. Mas nem sempre a gente consegue, né? Então a terapia ajuda não só nisso da ansiedade, como na qualidade de vida em vários sentidos, né? Vários setores aí que você vai contando pra gente. Mas aqui vou falar, a Kátia mandou pra gente, né? Eu acho que o Brasil lidera esse ranking porque estamos vivenciando muita instabilidade em todos os setores da nossa vida. Realmente, porque a gente vai se planejando, eu ouço falar também muito dos jovens, né? Que veem, se pra gente que é adulto tá difícil, né, planejar algo, pensar muito no futuro, imagina os jovens. Então tem realmente essa dificuldade, né? Do momento, já estávamos assim há alguns anos e agora com a pandemia isso se intensificar. A Shirley está falando, eu era o brasileiro assim. é aquele povo muito, como que fala? De estar junto, de estar animado, e aí o isolamento fez com que a gente se afastasse, né? E talvez isso tenha desencadeado essa ansiedade em massa. É verdade. Só que no caso dos dados, né, desde 2017, eu lembro que antes mesmo da pandemia já tinha esses dados aí, já fiz palestra a respeito, não como especialista, né, mas comentando esses dados. Então, como eu falei, né, que está desde 2017, a gente já vinha de um cenário de instabilidade, de dificuldades, e talvez tenha se agravado agora com a pandemia. A Shirley está comentando, eu era assim, tinha toque, e estava me afetando fisicamente. Agora ela já está recalculando a rota. Bem-vindos aí, boa noite para todo mundo que está chegando aí. A gente está falando sobre ansiedade
esse assunto aí que acaba atingindo todos nós, às vezes até criança mesmo, né? Já apresenta algum quadro, e a Gleice está explicando para a gente o momento em que nós devemos procurar. Então, antes mesmo dos sintomas físicos, quando a gente começa agora eu gaguejei aqui lendo o El, tá babado. Trocando o dia pela noite. Não pode, o El tem que dormir bem, tem que dormir as horas certinhas, né? Isso também faz parte aí de ter uma vida boa, porque aí ajuda o cérebro, ajuda tudo, né? A ter uma boa noite de sono. Então, quando a gente está muito preocupado com o futuro, né? O quanto eu tô aqui agora, tô na live, tô preocupado com amanhã, né? Tô na live, tô preocupado com semana que vem. E a gente está num momento, né, Gleice, que não dá para planejar muito. A gente planeja uma coisa, às vezes tem que adiar, tem que mudar, tem que estar aberto a isso, não pode estar ali rígido, que tem que ser de tal jeito, porque as coisas estão mudando muito. Até, né, a gente mudou a data da live, aí depois você falou se precisar também mudar, por questões minhas, e eu falei, não, vamos manter, porque sempre tem um acontecimento, mas só não vou fazer se realmente não puder, porque não dá para ficar quando tiver tudo perfeito, não dá. Gente, eu tenho que fazer assim, é o que tem para hoje, com o que dá hoje, porque se a gente for ficar esperando aquele momento, né, que tá tudo certinho, às vezes a gente não faz, mas graças a Deus o dia foi muito tranquilo e a gente pôde estar aqui com essa tranquilidade comentando, né? A Sônia falou aqui, ó, depois da pandemia minha ansiedade piorou, tenho medo de ir até o mercado, acho que irá acontecer algo. A Gleice vai falar já já sobre isso, do pós-pandemia, mas antes eu quero fazer a pergunta da Sônia também, que ela mandou, e da Valéria. Quer comentar algo antes de eu fazer as perguntas, Gleice? Não, pode falar. Pode fazer. Então, a Valéria falou, sofro muito com ansiedade. Gostaria de dicas para controlar esses episódios. Talvez sejam um dos sintomas físicos, ela não detalhou, né? E a Sônia, que é até essa que acabou de comentar como orquídea, ela já tinha dito, como conseguir evitar a ansiedade sem medicação? Existem exercícios, o que ela pode fazer para evitar? E a Valéria acabou de entrar. Opa, Valéria, seja bem-vinda, então. Dicas para controlar os episódios de ansiedade, na verdade, a gente até tem, mas o ideal é que a pessoa se conheça. Então, por isso que na psicanálise a gente está sempre falando do autoconhecimento, a importância do autoconhecimento. Porque quando a pessoa se conhece, ela consegue perceber logo no início os sinais da ansiedade. E aí ela consegue identificar quais são os gatilhos, o que é que faz com que ela fique mais preocupada, mais ansiosa, com mais medo. E aí, sabendo identificar os gatilhos, ela consegue, né, direcionar um pouco a atenção dela de forma a distrair. Para mim, a pergunta das duas são até bem parecidas, né? Porque é mais ou menos como evitar a ansiedade. A da Sônia ainda fala sem medicação. Dependendo do grau da ansiedade, Sônia, a gente precisa combater em nós o preconceito com a medicação. Porque melhor passar um período se medicando e recuperar a nossa saúde o quanto antes, do que ficar nessa resistência de não quero tomar remédio, não sou louca, por que eu vou tomar medicação psiquiátrica? E prolongar um sofrimento que não tem por que ser longo, né? Se existe a medicação é só uma forma de reequilibrar alguns, vou chamar de hormônios para a gente, né? Que vão trabalhar a nossa... me fala? Gleice, eu não sei com relação à ansiedade, porque não sou da área, né? Mas da depressão, por exemplo, fala-se muito da química do cérebro, né? Então, há casos em que, justamente, principalmente por conta da religião, né? A gente tem a questão de fazer palestras sobre fé, com prevenção ao suicídio, sobre a depressão. E eu não esqueço do André Trigueiro falando num congresso que eu fui sobre isso, que a gente deve falar assim sobre fé, pensamento positivo, boas vibrações, mas há casos que precisam de medicação, até por isso, né? Porque afeta a química do cérebro, não sei se exatamente se encaixa... É a mesma explicação. Né? Então não existe essa, a gente sim precisa ter fé, precisa pensar positivo, independente da religião, mas se o médico receitou, né? A Sônia fez um comentário, né? Sim, minha médica
Ah, deve ser minha medicação, né? Através de médico, sim. Ela já sabia. É. Sobre a medicação. Eu já sabia sobre a medicação, estava esperando para ver se ela, né, falaria que ela já toma a medicação. Talvez no caso dela ela esteja querendo saber como ela pode, se há algo que ela possa fazer para que daqui a algum tempo ela não Não precise precisa mais da mais. medicação. Então, a ideia é que realmente a gente tenha essa melhora para que lá na frente a gente consiga fazer o desmame, que é o que a gente chama para você parar de usar a medicação. Mas tem coisas pequenas que se podem fazer. Primeiro é entender que uma crise de ansiedade, ela tem um prazo, assim, ela não vai durar para o resto da sua vida. Então, isso, assim, eu vou falar de casos mais simples, porque casos em que a ansiedade já está caracterizada como uma TAG, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, não tem jeito, a pessoa precisa ir para o psiquiatra, precisa ter esse acompanhamento de perto. Às vezes, no início, esse acompanhamento se dá a cada 20 dias, a cada 30 dias, e a pessoa precisa, porque já não tem o que fazer. Mas a ansiedade, nesse grau, não chega da noite para o dia. Então, naquela fase inicial, a pessoa pode começar a observar: ah, hoje eu estou muito ansiosa. Presta atenção na sua respiração, né? Diminui o ritmo da sua respiração, porque durante a crise é muito comum a respiração da pessoa ficar descontrolada, né? Naquela coisa. Então, presta atenção na respiração. Por quê? Porque no dia a dia, Priscila, a gente respira. Simplesmente assim, a gente respira, a gente não presta atenção na nossa respiração. Então, numa crise de ansiedade, presta atenção na sua respiração, tenta se concentrar na sua respiração, justamente para você fazer essa desaceleração. Tenta desviar a sua atenção dos sintomas. O que você está sentindo? É uma taquicardia? Então, tenta não prestar atenção nisso. Já é aqui um controle mental. Nossa, estou começando a sentir a minha crise de ansiedade. Meu coração está palpitando. Não, então eu não vou prestar atenção nele. Peraí, deixa eu olhar. Ah, a louça, deixa eu lavar a louça. Enquanto você vai lavar a louça, canta uma música. Enquanto você canta uma música, pensa em alguma coisa gostosa, alguma lembrança, uma saudade, alguma coisa que te desvie a atenção daquele sintoma, né? Porque às vezes essas reações físicas são provocadas exatamente pela crise de ansiedade, que tem um fundo psicológico, que tem um fundo emocional. Então, se eu desvio essa atenção, já me ajuda. Relaxar os músculos. Você perceber, né, que você está ali naquele processo de tensão, busca algo que você faça e que costume te relaxar os músculos, distrair a mente, né? Pensar em algo que te dá prazer. Então, quem, por exemplo, toca algum instrumento, vai lá, pega um instrumento, toca. Você gosta de planta, vai lá, mexe na sua planta. Você tem bichinhos dentro de casa, seus bichinhos de estimação, vai lá, brinca com eles. Ou seja, a gente precisa estar atento para identificar o início do sintoma. Porque se a gente deixar a coisa ir crescendo e crescendo, e tem muita gente que não se conhece e realmente se perde nesse identificar, a gente realmente não consegue dar conta. Porque quando a gente quer fazer alguma coisa, a pessoa já está realmente passando muito mal, e aí, muitas vezes, para que ela possa se acalmar daquilo, ela precisa ser devidamente socorrida, e aí já passou do ponto. Então, tem pequenas coisas, sim, a respiração, desviar a atenção dos sintomas, procurar fazer alguma atividade que goste, cantarolar uma música é muito bom, porque você está prestando atenção na letra da música. E aí você está desviando a atenção de um jeito ou de outro. Quem canta seus males espanta, né? É bem isso. Já dizem, né? Então, a Eveline está aqui falando também, tenho muita resistência à medicação, porque toda vez que tomei fiquei imprestável, só sentia sono e me sentia inerte, sempre com sono. Aí, no caso, eu acho que é aquilo, né? O especialista, né, Gleice, que vai falar, porque cada caso é um caso. Ela está completando aqui embaixo. E sobre a tendência de olhar mais o lado ruim das coisas, tem alguma dica para ser mais positiva?
Opa, Eveline, que bom que você entrou, fico feliz. Então, na verdade, o que a gente precisa é perceber se isso já não é um traço de personalidade da pessoa. Porque tem pessoas que são pessimistas e são pessimistas quase que de uma vida inteira, né? Que se forem contar a história delas, vão dizer, nossa, desde que eu era criança, eu tô sempre olhando o lado negativo das coisas. E aí entra a psicanálise ajudando no entendimento de onde vem esse pessimismo. Agora, vez ou outra, a gente se pega olhando as coisas pelo lado ruim, a dica é realmente, eu não consigo fugir dessa dica, é gratidão. Vamos alimentar a gratidão no nosso coração. Por quê? Quando nós alimentamos a gratidão no nosso coração, é a hora que a gente consegue enxergar coisas positivas. Então, se eu não tenho gratidão no coração, eu vou ver o que é positivo? E aí, essa gratidão, ela tem que vir das pequenininhas coisas mesmo. A gente não tem que ficar esperando ter grandes acontecimentos na nossa vida para a gente se sentir grato. Nossa, eu só vou ser grato quando eu tiver aquele apartamento assim, de não sei quantos metros quadrados. Menos. Vamos ser gratos de ter a nossa casa alugadinha, mesmo que seja alugado, mas eu tenho uma casa para morar. Olha, eu não vou pegar sol e chuva, não vou ficar ao relento. Então, que a gente racionalize. Os meus pacientes costumam falar, Gleice, eu acho que você que inventou essa palavra racionalizar, né? Porque, meu Deus, como você repete isso. Mas é verdade, porque quando a gente se deixa levar pela emoção somente, a gente não consegue ter controle sobre as coisas. Mas quando eu racionalizo a minha emoção, ou quando eu racionalizo aquele acontecimento, eu vejo se aquilo faz sentido. Então, às vezes eu estou olhando as coisas por um olhar negativo, mas se eu parar para pensar assim, nossa, por que eu estou achando que essa entrevista de emprego vai dar errado? Por que eu estou só esperando que dê ruim? Deixa eu olhar para trás. Eu fiz muitas entrevistas de emprego que deram errado. Não, até que não. Então, de onde sai isso? Aí você se cobra. Uma outra coisa que eu oriento muito os pacientes é assim, olha, a partir daqui, Priscila, você vai ter duas Priscilas aí dentro de você. Uma que não consegue controlar o que sente, o que pensa, e é o natural dela ser assim. A outra vai ser a Priscila, como é que eu falo? Tolerância zero. Priscila que chega junto e chega brigando com a outra. Vamos parar com isso? Vamos parar de mimimi? Vamos parar de se vitimizar? Bora levantar dessa cama? Bora, não quero saber de estar aí reclamando porque o outro te abandonou ou não. Então, a gente tem que ter essas duas, né? Essa dualidade para que a gente possa se cobrar, porque senão a gente senta naquela poltrona do vitimismo. E, cara, para sair de lá é duro, porque tá ali confortável, gostoso. A gente precisa ter esse jogo de cintura. Uma dica também, Eveline, eu acho que é a gente se inspirar em outras pessoas que têm uma história de vida que compartilham, né, a sua história de vida. Você conhece, às vezes, através de algo grandioso, né, um artista, uma pessoa famosa, né, um empresário, e aí você começa, de repente, a seguir no Instagram, a assistir os vídeos, e você vai vendo tudo que aquela pessoa passou, quando ela compartilha, é claro, né? Estou dando aqui esse exemplo porque eu sigo algumas pessoas que falam, né? Passei por isso e isso para chegar aqui. Eu trabalhei, não estou falando que é para também não ter a qualidade de vida, ficar sem dormir nem nada. Mas a pessoa fala, né? Eu cheguei aqui com muito esforço, demorou tantos anos, quebrei, me endividei, né? Conta a sua história triste. Não estou incentivando também ninguém a isso, né? A gastar o que não tem. Mas é para a gente ver que não é tão simples assim. Porque quando a gente vê lá o final, né? A história de sucesso, fica achando que tudo foi fácil para aquela pessoa. Isso em qualquer área da vida, seja profissional ou outras. Mas não, fora que a gente não fica compartilhando tudo também de ruim que acontece com a gente nas redes sociais. Até porque ninguém ia nem aguentar, né? A gente entra aqui, vai querer ficar vendo só, todo mundo está com problema. Então, eu tento fazer isso. Quando eu tô meio, né, assim, não pessimista, mas assim, naquela frustração, eu tento lembrar, não, e os momentos bons, e tento lembrar de alguém, alguma história, né? Hoje em dia tem as mentorias, quando a gente começa a fazer um curso, às vezes com mentoria, aí tem aquele profissional que vai dando as dicas lá e vai animando a gente, eu tenho assim, né? No meu curso de locução, e é bom porque você vê que todo mundo passa por dificuldade.
Então, não é só ver ali aquele trabalho pronto, né? Aquele curso concluído, aquela família formada, enfim. Você conversando com outras pessoas, eu acho que isso te ajuda muito, né, Gleice? Quando a gente conversa, por exemplo, a pessoa acha que o meu relacionamento não é legal, o casamento é difícil. Aí você vai conversar com outras pessoas, né? Ninguém é perfeito, então todo mundo tem as suas dificuldades na vida, nas relações. Eu acho que é muito bom essa troca. Não sei se é muito porque eu sou muito comunicação, né? Então estou sempre conversando com alguém, eu gosto de pegar as experiências também dos outros. Eu estou lendo aqui a fala da Eveline. Sim, mas tenho bastante consciência disso, mas acho que tenho ainda aquela ilusão de que os problemas podem acabar e tudo vai ficar bem, mas sempre surge um problema novo. É o que está É. acontecendo, né, ultimamente, né, Gleice? Eu até falei isso para você no WhatsApp. Eu falei, tem tanto problema que não dá para esperar os problemas acabarem. Bora fazer essa live, até porque vai ajudar, pelo menos a mim, eu sabia que ia me ajudar muito, ajudar a estar aqui com você, com os amigos aí na live participando, né? Isso que a Eveline falou é interessante. Ontem eu atendi uma paciente minha que acabou de fazer 15 anos, inclusive acabou de ter a festinha dela de 15 anos, e ela veio me contar uma situação específica e disse para mim assim: Poxa, fiquei tão triste, que estava tudo tão bem, já tinha semanas que estava tudo tão bem e veio acontecer um problema. Eu falei assim: Olha só, então, você ainda é muito nova, vamos racionalizar, vamos analisar essa situação. Você não acha que você está sendo ingrata demais? Porque tava tantas coisas boas e porque aconteceu uma coisinha ruim, você tá só olhando para essa uma coisinha ruim, super valorizando isso? Ah, não. Olha o mais, né? Seja sincera. Você acha que o fato de você ter saúde, e aí eu fui enumerando as coisas que ela tem, porque eu conheço a história dela. Você acha que isso, só porque assim já você tá acostumada com isso, né? Sempre foi assim. Isso não tem que ser valorizado? Tem que dar valor. E aí a gente foi trabalhando, e é um exercício que a gente precisa fazer diariamente. Não é a questão de se comparar com os outros somente. É uma questão de olhar para nós e compararmos e analisarmos a nossa vida. Será que a gente realmente tem motivos para reclamar? Porque não existe vida perfeita, não existe vida sem problemas. Quer dizer, até existe, sabe aonde? Nas redes sociais, naqueles perfis que a gente segue, tá tudo feio? Não, gente, todo mundo tem problemas, foi o que a Priscila falou. Então, mesmo aquela rede social da pessoa que posta um monte de coisa bacana, vai a fundo, né? Vai a fundo, descubra o que elas estão escondendo ali. Então, para de se mirar em rede social, em vida perfeita, porque a gente tem problema assim, tem boleto para pagar, tem vizinho que faz barulho, tem cachorrinho que fica dodói. Então, problemas acontecem. O que a gente não pode é alimentar este hábito de focar só no ponto negativo, só no problema. Vamos trabalhar a gratidão no nosso coração. E aí, Gleice, tudo isso que a gente conversou, eu acho que se encaixa na próxima pergunta assim perfeitamente, porque você está falando tanto da gente valorizar as pequenas coisas, né? Eu, assim, tenho muito isso, até porque, né, meus pais já estão ficando idosos, então eu valorizo demais todos os momentos. É claro, a gente tem os estresses, os problemas, os aborrecimentos, isso é normal. Mas essa questão de valorizar mesmo o dia a dia, né? Valorizar os encontros, os cafés. Então, essa pergunta foi enviada pelo Felipe, que fala a respeito do luto, né, da Marília Mendonça. Como lidar com a ansiedade do luto coletivo de ter perdido uma grande personagem do Brasil? E o Felipe completa que está sofrendo muito, está ansioso, com sensação de impotência, culpa por não ter aproveitado mais. Eu entendi aqui não ter aproveitado, de repente, ter ido a um show, ter curtido, querendo culpar os outros e voltar no tempo. Essa sensação de impotência, né, diante de uma perda uma menina tão nova, né, com tanta coisa para viver, com um filho pequeno, foi algo que chocou, né, independente de ser ou não fã dela como artista, e por todo o trabalho também que ela tinha, né, com as suas composições. O que você pode falar para a gente a respeito disso? Então, o luto coletivo, ele acaba entrando nesse momento como até essa atmosfera
que está nos rodeando. Só que essa atmosfera, eu chamo de essa psicosfera mais sombria, não é só por conta, né, do desencarne dela. Essa atmosfera está por uma tensão que nós estamos vivendo no momento no globo terrestre. Para todo canto do mundo, tem gente desencarnando. E assim, gente, desculpa, usa esse termo, é tão... Até esqueço que eu não estou numa live religiosa. A maioria já está acostumada, até quem não é espírita, né? Quem está aqui, eu falo tanto de espiritismo que já está acostumado, não esquenta. Pois é. E quantos outros desencarnes estão acontecendo por esse período de pandemia que a gente está passando? Então, eu penso, Felipe, que o que a gente está precisando é se autorresponsabilizar. Tem coisas na vida que estão ao nosso alcance, modificar, atuar, participar. Tem outras coisas que não cabem a nós esse controle. Então, a ansiedade, ela normalmente afeta as pessoas controladoras. Como assim? O que uma coisa tem a ver com outra? Eu não sou controlador. É sim. Para prestar atenção em você. Quando é que a pessoa entra num processo de ansiedade? Quando ela não consegue controlar as coisas do jeito que ela gosta de controlar. Então, o controlador, ele tem a tendência natural de ficar desconfortável diante daquilo que ele não pode manter as rédeas ali nas mãos dele. Então, o futuro, você consegue controlar o futuro? Não consegue. E aí o ansioso entra no processo de ansiedade porque ele não consegue dar conta de controlar o futuro, ele não sabe o que vai acontecer e isso vai deixando ele aflito. Então essa ansiedade coletiva, né, está justamente porque nós não sabemos lidar com o desconhecido. As coisas estão por acontecer e aí assim, a gente desvia a atenção para qualquer outra coisa que a gente queira ter algum controle. Então, assim, como voltar no tempo? Será que a gente consegue voltar no tempo? Foi isso que ele falou, né? Sobre vontade, querer voltar no tempo. A gente não consegue voltar no tempo. Aqui, eu perguntei só a ele se ele se referia tudo a Marília Mendonça, ele disse que sim. Eu entendo que, de repente, não ter aproveitado mais, ido a um show, algo assim, querendo culpar os outros, talvez pela questão de ser um acidente, né? Porque isso também afeta. A gente já sente quando é uma doença, imagina um acidente, uma pessoa saudável entra no avião, aquela história, né? Fez um story, estava bem, e aconteceu isso, e querendo voltar no tempo, como ele conclui, né? Eu fico com uma dificuldade muito grande, sabe, Priscila, de fazer essa linha de raciocínio me abstendo daquilo que eu acredito, não no campo necessariamente profissional, né? De nada acontece por acaso. É Talvez você possa até me dar aí uma resposta depois no privado, se quiser, porque o Felipe ele também é espírita, né? Mas só para a gente não entrar na religião aqui dentro da live, né? Para não ficar falando de espiritismo que não é um foco. Se você puder, então, depois dar uma resposta. Então é melhor, Felipe, porque assim, até eu tenho dificuldade de analisar uma situação como essa, se não for por esse prisma. Mas eu te dou uma resposta depois. Aí entra o meu pitaco, olha eu aqui. Não, mas adorei, é isso mesmo. Senão a gente vai desviar o foco. Isso, não vamos ficar aqui nos estendendo, né, entrando nesse assunto, e depois, se você puder, você manda que eu encaminho para ele. A Eveline fala aqui, né, exatamente, Gleice, muito difícil lidar com a impermanência, como diz o budismo. A gente sabe que a impermanência vem, mas quando vem, não sabemos como lidar com ela. Realmente é muito difícil, independente da nossa crença. Nós não fomos preparados para isso. Agora eu queria ir para a gente ir mudando um pouquinho, quer dizer, não completamente, né, mas aqui uma outra pergunta. O que você tem percebido mais, Gleice, no seu consultório agora, nesse momento que a gente está caminhando para uma pós-pandemia? Não podemos falar exatamente que está no final, né? Porque a gente tem alguns países que estavam numa situação melhor e regrediram com relação ao contágio. Mas, assim, estamos bem melhor do que estávamos, né? Já temos aí a vacina, várias vacinas. Se Deus quiser, um remédio no próximo ano, né? Já tem sido autorizado em alguns países. A gente está aí caminhando para o final, né? Não sabemos exatamente quanto tempo isso vai durar,
mas o que que você tem percebido no seu consultório, assim? O que que tem chegado mais para você, que o pessoal está passando agora, precisa de ajuda? Sabe qual é a sensação que eu tenho? Eu vou dizer que é quase como se nós estivéssemos com uma atrofia muscular. Sabe aquela coisa da pessoa que sofre uma lesão qualquer e aí ela fica um longo período sem poder andar, mas também não fez, de repente, o tratamento adequado de uma fisioterapia e em algum momento ela resolve que ela vai sair da cama e aí ela não consegue andar, ela não consegue caminhar. É essa sensação que eu tenho quando os meus pacientes começam a falar do receio que eles estão, apesar de toda a vontade de voltar a interagir com as pessoas, a voltar a ter uma vida normal. Acontece que a gente vai ter que aprender a viver com o novo normal, né? Porque como era, não vai ser mais. Não vai ser porque nós não somos mais as mesmas pessoas. Muita água rolou por debaixo dessa ponte, muita coisa nós passamos, nós aprendemos a viver neste isolamento, nós passamos a valorizar mais a companhia das pessoas, mas agora a gente está até com medo de chegar perto dessas mesmas pessoas que a gente está morrendo de saudade. Então, é importante que a gente realmente ressignifique isso, né? Que a gente reaprenda a caminhar, mas que a gente entenda que esse reaprender a caminhar vai ser passo a passo, né? Que nós vamos nos inserindo gradativamente, respeitando o tempo do outro, o espaço do outro, porque alguns de nós já estão com as 2 doses da vacina, alguns com a 3ª dose da vacina. E aí a gente já se sente um pouco mais seguro, mas não necessariamente o outro. Então a gente também tem que ter algum respeito, mas que a gente possa talvez se apegar um pouquinho mais numa confiança de que essa proximidade, de que essa energia do abraço, de que mesmo que a gente faça isso de máscara, mesmo que a gente faça isso, sabe, usando um álcool em gel ali dali a pouco, mas um abraço, ele renova as nossas energias. Então, que a gente possa ir, né, gradativamente se permitindo essa reaproximação, porque muitos dos casos de busca no consultório foi por conta do isolamento. Então, agora que a gente está tendo a oportunidade, a gente não tem que se privar por esse medo, não. Medo, gente, não passa. É um mecanismo de defesa natural. Ele não vai passar. Então, o que a gente precisa é de coragem. E eu costumo dizer que a coragem não significa ausência de medo. Coragem significa decidir fazer apesar do medo. Se a gente ficar esperando o medo passar, ó, senta e espera, porque ele não vai passar. É natural. É importante. Outro dia você fez um post sobre isso, né? Eu até comentei você falando sobre a importância de se aproximar, né? Sentir o cheiro, abraçar. Eu falei, eu tô me permitindo agarrar mais os meus sobrinhos, né? Porque durante o período da pandemia, em algum momento eles dormiram aqui, então não tinha necessidade, não tinha porquê, né? Eu ia usar máscara, não tinha como. Mas quando a gente só se via por algumas horas, mantinha a máscara, mantinha um certo distanciamento, né? Pelo menos assim, de falar, não muito perto. E hoje em dia já tem dia que eu chego e me permito, porque eu já continuo isolada, continuo evitando várias coisas. Eu falei, isso eu vou me permitir, né? Aí quando você fez o post, eu comentei, né? Voltei a agarrar eles. Mas é muito saudável. A gente está precisando disso. Aí eu ainda brinco com eles. Tem 7, 9, eles entendem. Eu fico, quando eles vêm falando em cima de mim, eu fico, não cospe em cima de mim, não. A gente fica brincando assim, né? Mas, assim, tivemos um final de semana brincando, jogando cartas próximos, assim, e a gente sente, né, esse aconchego, assim, de estar de volta. É uma das coisas que eu estava comentando antes sobre a gente valorizar os pequenos momentos, né? E aí, nesse momento, eu pensei, que bom, né? Quanto tempo a gente teve que ficar afastado, evitando. A gente que se via com frequência, de 15 em 15 dias, e de repente teve que ficar, né, alguns meses sem se ver, sem se encontrar, e depois evitando um pouco. Então, hoje em dia, a gente também tem mais coisas, eu acho que para agradecer, né, nesse período pós-pandemia. Gente, agora... eu vou contar um negócio para vocês a esse respeito que... eu nem sei se eu conto. Não, mas agora que eu já falei, né, fica feio não contar. Ai, meu Deus. Não, olha só, é tão
é tão importante esse retomar aos poucos o nosso convívio. Há umas semanas atrás, eu fui a um velório de uma amiga muito querida e eu tive a oportunidade de reencontrar amigos que eu não via desde o início da pandemia. Óbvio que estávamos todos muito mexidos pela perda dela, embora ela já fosse uma senhora, já estivesse num quadro de enfermidade, que a gente, de alguma forma, já imaginava que não ia durar muito, mas estávamos todos muito sentidos com aquilo. Mas a oportunidade de abraçar aqueles amigos queridos que a gente não via há muito tempo me fez um bem tão grande que na semana seguinte, acho que esse velório foi num domingo, se não me falha a memória. A semana que sucedeu ao velório foi a melhor semana em questão de energia, em questão de disposição, em questão de ânimo que eu tive em meses. Por quê? Porque aqueles abraços renovaram a minha energia. Eu senti como se eu tivesse passado num posto de gasolina e abastecido o tanque. Então, assim, a gente não se dá conta do quanto o abraço, a proximidade estava nos enfraquecendo. Então, vamos sim, aos poucos, retomar, né, com todos os cuidados necessários, porque isso é sinônimo de saúde. Eu não vou contar a minha história só para a gente não ficar aqui muito no pessoal e o tempo está acabando, para a gente não deixar de falar aqui sobre outro assunto. Mas aí eu concordo com a Gleice, passei por uma situação muito parecida, igualzinha, a mesma questão, e realmente renova, né? A gente poder abraçar aquelas pessoas que a gente ama, que a gente está com saudade. Agora aqui a nossa próxima pergunta, né? Como é que a gente pode aí, no tema da live a gente falou tanto de ansiedade, né? Acabou deixando para o finalzinho, mas tem tudo a ver, né? Para recalcular nossa rota, o que a gente faz, Gleice, para dar um sacode na nossa vida, identificar aquilo que está incomodando a gente, como ter essa coragem, como você falou, para recalcular a rota. Então, recalcular a rota, gente, se torna mais fácil quando a gente parte do processo de se conhecer melhor, né? Eu preciso me conhecer, eu preciso achar o sentido da minha vida. Então, o autoconhecimento é aquela verdade que vai nos libertar, né? Acontece que nós não aprendemos a nos autoconhecer, né? Nós não fomos treinados para isso. E é muito bom quando a gente se conhece, porque então a gente sabe o que fazer. Jung, ele fala que até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar ele de destino, né? Você vai passando por situações que você não percebe que é você que está criando, né? Pelos seus processos inconscientes. Então, quando a gente se conhece, a gente sabe qual é a rota que a gente quer seguir. E aí a gente identifica que aquela rota que a gente está, talvez já não nos atenda. E recalcular a rota, como eu trabalho muito no meu perfil. Aliás, quem tiver por aí ainda não tiver seguido o meu perfil, fica o convite de entrar lá, de conhecer o perfil. Eu tenho um trabalho diário, né, de trazer temas para que façam a gente refletir um pouquinho. Então, Kelly Arruda, minha linda, adoro, sou fã. Kelly Arruda, psicanalista aqui em Rio das Ostras também, referência para nós. O recalcular a rota é a oportunidade que nós nos damos de buscar a nossa felicidade, porque nós identificamos através do autoconhecimento que aqui não está legal. E nós fomos criados para buscar a felicidade. Quem não quer ser feliz, né? Claro que o que me faz feliz não necessariamente faz feliz a Priscila, ou a Kelly, ou a Késia, ou o André, que está entrando aí agora. Beijo, minha linda! Né? O que me faz feliz pode não te fazer feliz. Mas o fato é que eu, você, todos nós queremos ser felizes. E por que eu vou ficar aqui insistindo no mesmo ponto? Por que eu vou ficar aqui insistindo numa situação que me causa desconforto? Por que eu vou continuar fazendo as coisas do mesmo jeito se o resultado que está dando não me agrada? Então, eu posso recalcular a rota, eu devo recalcular a rota na busca dessa felicidade. Então, o primeiro passo é justamente eu me conhecer, eu ouvir os meus sentimentos, eu não negar o que eu sinto, né? É entender que ter medo é natural.
mas que, apesar do medo, eu posso ter coragem, eu posso, né, desviar o caminho, saber, nesse processo de autoconhecimento, eu vou entender o que eu gosto, o que eu não gosto, eu vou perceber as minhas relações, como é que eu tenho lidado com as pessoas que me rodeiam, se eu gosto da forma como elas me tratam, se eu consigo prestar atenção em como é que eu reajo ao jeito que elas me tratam, enfim, eu preciso me comprometer em aprender a me valorizar, a ter autocuidado comigo mesmo, auto-amor, auto-perdão, porque nem sempre eu vou acertar. Agora, eu ficar me recriminando, eu ficar me culpando, eu ficar me rebaixando, não vai me ajudar a sair dessa posição. Então, não tá legal aqui, eu tenho todo o direito de recalcular a rota e buscar novas alternativas. Agora, para isso, eu preciso me autorresponsabilizar. Eu preciso entender que a minha felicidade tem que depender somente de mim. Eu não posso ficar esperando que o outro faça qualquer coisa para que eu seja feliz. A minha felicidade não pode estar condicionada à presença de ninguém. Porque se estiver, opa, estou precisando de ajuda. Eu preciso entender por que eu tenho essa carência ou essa dependência afetiva. E ó, partiu o passado. Bora descobrir lá na infância o que foi que te levou até essa dependência. E aí também eu imagino, aí dando meu pitaco, né, Gleice, que tem a ver também com a gente não abrir mão de ter o controle, como você falou anteriormente, porque se você decide fazer uma mudança na sua vida, seja em qual área for, aí mais do que nunca que entrando em algo novo, né, para você deixar esse algo velho e ir para o caminho novo, você tem que abrir mão desse controle. Às vezes a pessoa acha que tem essa dificuldade, não dizendo que eu tenho a facilidade, né, estou falando de uma maneira geral. Porque tem aquela estabilidade, então tem um medo de perder aquilo que tem, que está certinho, mesmo que não seja tão bom assim, né? Esse aqui é o garantido. E aí fica com receio de deixar aquilo afetar para poder mudar. Mas acaba vivendo muitas vezes de uma maneira, né, infeliz, sem estar satisfeito com o trabalho, ou com onde mora, ou com algo na família, uma relação, como você falou, como as pessoas te tratam, né? Com as suas amizades, e isso aí também já entrando numa outra pergunta, que é que eu percebo, assim, conversando, né, adoro conversar, que muitas pessoas têm dificuldade de impor limites, de falar não para o outro, e talvez isso seja por medo de criar conflitos, aí estou eu continuando dando aí o meu pitaco, né, você vai depois me corrigir, por medo talvez disso, de criar conflitos, de ficar mal com a pessoa, ou de ser egoísta. Mas a gente precisa desse, como você falou, tanto nos autorresponsabilizarmos, né? Eu sou responsável pelas minhas atitudes, como também você precisa se cuidar, para depois cuidar do outro, se amar, ter esse cuidado consigo. E aí, como que a gente consegue esse equilíbrio, principalmente para essas pessoas que têm essa dificuldade? Ah, se eu falar, alguém me pedir a minha ajuda e eu falar que não, eu estou sendo egoísta, e às vezes acaba falando só sim para o outro e fica sem tempo, não olha nem para a sua vida. Acaba vivendo aquela vida, né, a vida para o outro. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Exatamente. Então, volta a falar da questão do autoconhecimento. Eu preciso me conhecer. Eu preciso primeiro dizer assim, nossa, eu realmente tenho dificuldade de impor limites, eu tenho dificuldade de falar não para o outro. Poxa, isso está me afetando. Porque quando eu reconheço isso, quando eu identifico isso, aí eu já tenho mais ou menos o caminho, né, que eu preciso trabalhar. Primeiro entender por que é que eu tenho essa dificuldade, por que que eu estou sempre tentando ser solícita aos outros e me deixando de lado. Então, provavelmente, essa necessidade de dizer sim e agradar aos outros, mesmo que isso me afete negativamente, é um medo de ser abandonada. E este medo do abandono, né? Então, se eu não fizer, a pessoa vai deixar de gostar de mim. Esse medo de abandono tem uma origem, que a gente também precisa identificar de onde vem. Por que eu tenho medo de ser abandonada, né? Será que eu, de alguma forma, me senti rejeitada em alguma fase da minha vida e isso me deixou este medo e aí eu saio
me sobrecarregando, porque se eu saio falando sim para todo mundo, eu estou dizendo não para mim. Se você me pede para ir fazer um favor e toda hora você me pede um favor e eu vou só fazendo os favores para você, cadê os meus compromissos? Será que eu estou dando conta de fazer os meus? Então, opa, tem alguma coisa aí que precisa chamar a minha atenção. Aí as pessoas começam a pensar assim, não, mas se eu pensar em mim, eu estou sendo egoísta. Não, você está tendo amor próprio, né? E as pessoas confundem muito essa questão do amor próprio com o egoísmo. E ter amor próprio é exatamente você entender que nós precisamos estar bem, como Priscila falou, para que a gente possa oferecer o nosso melhor para o outro, né? Não é se isolar e dizer que não ajudo ninguém, não quero saber de ninguém, que os outros se virem, se danem, não é isso. Mas quando nós nos conhecemos, nós passamos a reconhecer quais são os nossos limites, né? Até onde nós damos conta de ir sem nos agredir nas nossas próprias necessidades, porque nós temos as nossas necessidades. Então, se eu começar a pensar só no outro, eu acabo negligenciando as minhas necessidades. Então, a minha dica é para que a pessoa inicie esse processo de recalcular a rota rumo à sua felicidade e que ela trabalhe, então, a sua autoestima. Por quê? Porque o que é a autoestima para a gente? É a avaliação que a pessoa faz de si mesma. Então, isso envolve muitas crenças, muitas emoções, isso envolve comportamento. E essa autoestima, nossa autoestima, ela é formada na infância, né? A partir do tratamento que nós recebemos, a partir das relações que nós estabelecemos com os nossos pais ou com os nossos responsáveis. E ter uma autoestima é essencialmente ter a habilidade de pensar positivamente sobre nós mesmos. A gente precisa ter um olhar positivo para nós mesmos. Então, pessoas com uma autoestima elevada, elas estão sempre com um sorriso no rosto, elas adquirem o hábito de ser feliz, de se sentir feliz, de olhar para a vida de uma forma mais positiva, de uma forma mais otimista. E isso ajuda a pessoa a ter esperança no futuro, a fazer planos para o futuro. Por quê? Porque ela consegue olhar para ela de forma positiva. Então, trabalhar a autoestima faz toda a diferença para que a gente possa aprender a ter esse amor próprio, que é essencial para a nossa sobrevivência. Excelente, Gleice. E se desse, né? A gente falava quanto assunto não tem, né? Muito obrigada. Para quem chegou depois, né? A Gleice Garcia, psicanalista, atende em Rio das Ostras, fisicamente, tem o consultório dela, e a Juliana dizendo que tá lascada. Não tá, não. Segue a Gleice, pega as dicas, né? A Gleice posta diariamente um conteúdo maravilhoso, faz as lives também, e tem um atendimento online aí para todo o Brasil, poder se conectar com a Gleice e fazer a terapia. Agora eu iria te pedir para fazer as suas considerações finais. Eu sei que você já deu várias dicas para a gente, mas de uma maneira resumida, assim, dá um sacode na gente para a gente sair dessa live aqui, recalculando a nossa rota, animados. Como eu falei no post, a gente está indo aí para o final do ano e daqui a pouco a gente começa com aquelas promessas, né? Eu vou cuidar da minha saúde, eu vou mudar tal hábito, eu vou fazer... a Juliana já segue. A Alice está dizendo que a live foi maravilhosa e todo mundo agradecendo. Obrigada, gente. Então, a gente daqui a pouco está com esses planos, né, Gleice? Vou estudar, vou trabalhar, vou fazer isso e aquilo. Mas, para isso, como você falou várias vezes, a gente precisa se conhecer, né? A busca pelo autoconhecimento para ver o que nos faz bem, porque o que funciona para um não funciona para outro. E também para que a gente possa ter essa mudança de verdade. Senão a gente acaba fazendo por um dia, dois, daqui a pouco já desanima, né? Se frustra. Então, queria que você fizesse aí as suas considerações finais, dando essas dicas aí profissionais para a gente. Então vamos lá, olha só. Primeiro fica mesmo o meu agradecimento, Pri, pelo convite. Adorei, adoro bater papo, adoro dar pitaco, receber pitaco. Isso é enriquecedor. Então, assim, a proposta, a sua proposta é muito boa, que tenha vindo para ficar, que outros profissionais passem por aqui, outras pessoas que não necessariamente especialistas em alguma área.
Mas eu quero agradecer a participação do pessoal. A gente ficou com um público bem legal aqui, acompanhando, comentando. Então, gratidão. Quem não segue, fica o convite. Quem não sabe como seguir, ó, lá em cima, no Recalculando a Rota, aí do lado do ao vivo, você clica nessa setinha para baixo, vai aparecer os dois perfis, o meu e da Pri. Clica no meu e segue lá que eu vou ficar feliz. Tem várias dicas muito legais no meu perfil. Mas para concluir sobre o Recalculando a Rota, que acabou se tornando um slogan meu na rede social, é exatamente essa ideia de que nós merecemos ser felizes. Agora, nem sempre a gente vai conseguir ser feliz com a síndrome de Gabriela. Sabe aquela que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou... Tem um tio que fala isso, meu tio Paulo, que está em Rio das Ostras. Fala que a gente não pode ter. Ele fala que a gente não Paulo, pode ter. Você não é prima da Ana Paula, é? Oi? Você é prima da Ana Paula? Não. Não, tio Paulo não é pai da Ana Paula. Tenho muitas primas, mas não tenho prima Ana Paula. Depois eu te passo aí já o negócio de família. Ah, já tá bom. para você saber quem é o meu tio. E ele fala que a gente não pode ter a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? Meu tio é um grande exemplo de, tanto ele quanto meu pai, de vamos recomeçar, né? Vamos, não tem essa de ficar ali apegado a uma situação, isso é para a vida toda. Então, sempre eu aprendi isso muito com eles também, com meus pais e com meu tio. Exatamente, seu tio tem muita sabedoria em falar isso, porque assim, o recalcular a rota é exatamente a gente se dar a oportunidade de um novo dia. Né? A gente tem, cada amanhecer é uma oportunidade, é um recalcular a rota. Agora as pessoas têm medo de recalcular a rota, Priscila, porque as pessoas pensam que, ah, não, para eu recalcular a rota da minha vida, eu preciso deixar para trás tudo, eu preciso partir do zero. Calma, recalcular a rota não é isso. Nós temos uma história, nós temos toda a nossa vivência, nós temos convivências que formaram quem nós somos hoje. Então, não é destruir tudo e largar para trás. É aproveitar na nossa história aquilo que é positivo, aquilo que nos trouxe conhecimento, que nos trouxe maturidade. E aí sim, com toda essa bagagem, nós pensarmos onde nós queremos chegar. Então, por que ter medo de ser feliz? Agora, querer ser feliz ganhando a felicidade numa caixinha de presentes, esquece, isso não vai acontecer. Né? A felicidade é uma conquista nossa. E não é uma conquista comprada, não. É uma conquista vivenciada. Que a gente possa ver a felicidade nas pequenas coisas. Porque quando a gente consegue valorizar aquilo que é assim, o médio, o grande, chega com a abundância nas nossas vidas. Então, partiu recalcular a rota desde já, naquelas pequenas mudanças, naqueles pequenos comportamentos, confiando no seu potencial, porque todos nós temos o nosso potencial. Agora, duas coisas são fundamentais nesse recalcular a rota em busca da felicidade. Trabalhe a gratidão no seu coração, porque senão nada do que surgir pelo caminho vai ter valor para você. A gente precisa trabalhar a gratidão. E o auto-amor, não é? Esse amor próprio que faz toda a diferença. Porque aí a gente tira das costas do outro a responsabilidade de nos fazer felizes. Porque nós já somos felizes com a nossa companhia. A chegada de qualquer outra pessoa vai ser só um acréscimo nas nossas vidas. Gente, não dá. A pessoa fala demais, se eu continuar falando aqui, vai a noite toda. Ó, muito obrigada, Pri. Ai, amei, Gleice. Ó, pessoal aí falando maravilhosa, amei, foi muito boa, graças a Deus. Então, olha, você não me abraçou, eu não te abracei, não abraçamos ninguém, mas tenho certeza que essa galera aí que acompanhou e depois os que vão assistir a live salva vão se sentir energizados, né? Com a bateria cheia lá, né? Carregados para fazerem alguma mudança. E se de repente esquecer em algum momento, estiver meio fraquinho, né? Volta e assiste de novo, porque isso também é bom, a gente parar e ouvir. Só conselho bom, só dica boa. Muito obrigada. E como você falou, se deixar, a gente fica aqui a noite toda, né, falando. Então, muito obrigada, pessoal, pela participação. Depois, em breve, também, o podcast, se quiserem encaminhar para alguém, vai virar podcast também, tá bom? Então, muito obrigada a todos pela participação. Ângela,
Eveline, que mandou várias dicas aí, vários comentários pra gente. Todo mundo. Obrigada, tenha uma boa noite. Beijo, gente. Boa noite. Tchau, Pri. Beijo. Gratidão.